Mano, esse moleque aqui tava tentando se tornar um aventureiro, mas por algum motivo ele não tava conseguindo se encaixar em nenhuma área. Mas não por falta de profissionalismo, e sim pelo grande fato de ele não tá conseguindo controlar sua força. Bom, a história começa aqui com ele tentando se tornar um espadachim. O instrutor até fala que ele vai ter sorte se ele aguentar no máximo 3 dias. No entanto, ele quebra a cara com isso, até porque o protagonista conseguia aguentar até o 10º dia sem problema nenhum. Então o instrutor começa a passar o treino pra eles um pouquinho mais pesado, e o primeiro cara que tentou já saiu na primeira tentativa. E agora, enfim, chegou a vez do protagonista, e logo na sua primeira atacada ele acaba quebrando o braço. O instrutor então fala que ele não pode largar a espada nem mesmo que ele quebre um osso. Então o protagonista novamente pega a espada na mão e continua com sangue no olho. E passado um tempo depois é mostrado pra gente que o moleque já tinha evoluído bastante nessa questão. No entanto, isso foi a única coisa em que ele conseguiu evoluir, a sua habilidade de rebater as coisas e um pouquinho da sua força. E isso em si não é o suficiente pra se tornar um espadachim. Por esse motivo ele não foi aceito. Então logo em seguida ele decide participar de um treinamento diferente. Eu não vou saber explicar muito bem, mas é basicamente um escudo, mano. O instrutor então olhou pra ele e pensou muito bem se ele poderia aguentar o trampo. Porém, o moleque disse que não importa o tipo de treino que passem pra ele vai suportar sem problema nenhum. Então tá beleza, né? Vamos lá pra aula prática. O treino que esse instrutor iria passar é esse daí. Dá pra ver que o protagonista tá aguentando sem problema nenhum. Inclusive, uma rocha muito grande acaba se partindo e vai despencando em direção a todo mundo. Porém, geral mete o pé e o protagonista é o único que fica ali parado no mesmo lugar. O instrutor então salva ele pro moleque não acabar indo de arrasto e começa a pensar que no futuro ele vai acabar se tornando um escudo humano praticamente invencível. Mas é nesse exato momento que nós avançamos um pouquinho pro futuro e é mostrado que o protagonista não vai poder continuar treinando ali. Isso porque ele novamente só conseguiu evoluir um pouquinho das suas habilidades físicas, e se ele continuar desse jeito ele vai acabar indo de arrasto. Então tá beleza, a partir de agora ele vai tentar uma coisa diferente, ele vai tentar um treino com arco e flecha. Bom, de primeira a instrutora deu uma pedra pra ele e pediu pra ele acertar nesse galho. Pasme, ele tinha acertado exatamente no lugar que ela tinha mostrado, o que acabou deixando ela muito surpresa. Porém, mesmo assim ela tava achando que foi sorte, então pediu pra ele tentar de novo. E novamente ela acabou ficando surpresa com a precisão que o protagonista tem no seu arremesso. Então tá beleza, ela aceitou treinar ele, mas chegou um momento que ele começou a perguntar pra ela o porquê ele só ficava arremessando o pé. E ela, vendo que já não tinha mais como enrolar ele, decidiu tacar um arco e flecha na mão do moleque. No entanto, tudo que é bom acaba durando pouco, e que se o moleque não foi diferente, ele acabou quebrando o arco e flecha no meio. E a partir daqui pra frente foi só pra trás. E todos os arco e flechas de madeira que ela deu na mão do garoto, nenhum conseguiu aguentar a força do moleque. Então ela resolveu emprestar o próprio arco e flecha dela, dizendo que com esse era impossível de ele quebrar, mas com ele também não foi diferente não. E até aqui, já se passando 3 meses desde o início que ele começou com o treinamento de arco e flecha, já dá pra ver que o protagonista se tornou um especialista em tacar pedra. E assim como os outros, ela decidiu dispensar ele, dizendo que ele não era apto para aquela função. E até esse ponto já dá pra perceber que vai ser muito difícil de ele acabar se tornando um aventureiro. No entanto, ele não vai desistir, mas isso já é papo pra outro vídeo.